Oi, turma! A gente vai começar agora mais um bate-papo no Cá Entre Nós, nesse espaço que a gente tem, que vai também ser transmitido em outras plataformas para vocês, em trechos mais curtos ou mais longos. E eu trouxe para bater um papo aqui a Julieta, porque a gente teve uma proposta, um momento de vida muito interessante, que foi que nós nos conhecemos no pré-natal e no parto. E ela recentemente está num momento único, nasceu mais um filho dela, que ela vai explicar aqui para vocês. E eu achei que casou muito esse filho dela que nasceu, junto com o bate-papo que a gente vai ter aqui, né, Ju? Sim, a gente está muito felizes por estar nesse espaço com outro propósito diferente. Realmente a gente trouxe essa conversa com muito propósito. Estamos pensando em fazer uma comunidade. Eu acho que comunidade e saúde tem muito a ver. Muito. Principalmente porque hoje em dia a saúde está ficando como uma questão de segundo plano, ou simplesmente para monetizar isso de alguma forma secundária, de uma forma rápida. E eu acho que trazer esse café, essa pausa para se olhar, para conseguir ter um momento, não só as mulheres, senão também os maridos, e entender como podem levar isso para suas mulheres, ou suas próprias famílias. Lembrar que fazer essa pausa com café fica mais leve, aunque às vezes a gente tem essa necessidade de falar sobre coisas que dão medo. Foi muito legal essa introdução, porque vocês entenderam, primeiro, o espaço dela tem um propósito, e eu acho que isso tem tudo a ver com a minha filosofia de vida. E segundo, que quem me acompanha sabe que eu amo café, né? E ela trazer essa história de conversas difíceis, ou até momentos de reflexão, junto com o momento do café, eu achei que, meu Deus, tem tudo a ver comigo, né, Jo? Sim. E conta então do seu espaço. Ele tem um propósito de ser não apenas uma casa para você ir tomar um café. Não, a gente pensou num espaço justamente para criar comunidade. Somos uma cafeteria, vou falar cafeteria, mas se tão pequena essa palavra para o espaço que a gente criou. A gente pensou em todos os empreendedores, as pessoas que precisam ter um espaço para fazer uma reunião com o cliente, um espaço apropriado para isso. Criamos uma estrutura e uma proposta justamente pensado para que vocês consigam ter uma reunião em uma sala fechada, alugada por hora. A gente pensou numa estrutura no qual a pessoa não tenha que pagar para trabalhar e simplesmente poder trabalhar através de uma consumação no nosso espaço. E simplesmente quem gosta de café igual você, que pode ir lá tomar um cafezinho e passar um bom momento com família ou amigos lá, que a gente tem muito. Então, temos muito movimento hoje nas nossas redes sociais, e eu acho que a gente não quer só entregar a foto de um bolinho, a gente não quer só entregar a foto de um café muito gostoso, senão... Muito gostoso. E sabe o que é legal que eu ia falar? Quando o marido tá aqui nos bastidores, perguntou, e aí, doutora, tá gostoso? Eu fiquei 1 ano para tentar tomar café sem açúcar, Ju, não conseguia, ou então eu me enganava, comia uma bolachinha antes, depois tomava o café. Mas eu aprendi no paladar que aquele residual amargo do café era o que me fazia querer colocar o açúcar. Exatamente. Então hoje, como eu tomo sem e não tem esse residual, eu fico encantada com o sabor mesmo do café. Então Sim. Eu acho que quem quer começar a tomar café sem açúcar é entender que tem que ser mesmo um grão legal. E preste atenção nesse residual amargo que não fica no bom café, né? E ela fez aqui, já colocou rapidinho, depois o Fer vai colocar a imagem, passou a água quente, deu 2 minutos para fazer e ele tá uma delícia, né? Não tem como errar. Não tem como errar. E a gente trabalha com uns cafés especiais, realmente assim, para trazer qualidade, para que para incentivar a saúde, que não tem que ir fazendo essa adição de açúcar, que eu acho que é muito importante. Muito importante. E é tão difícil hoje em dia, né, ter isso. E o que eu ia falar também é isso, Ju. Todo mundo me pergunta isso, da história do café, se ele é um acelerador, se ele é um problema, inclusive no ponto de vista da gestação, se pode tomar ou não. O café tem suas propriedades bem boas na saúde. A gente tem um equilíbrio, né? Na verdade, o que é ruim é você tomar muito ou você ter realmente um grão que não é de boa qualidade. Mas é claro que o café é um excelente alimento. O que a gente fala é que o problema do café é tudo o acompanhamento, né? O acompanhamento que é o bolo, o acompanhamento que é uma farinha, uma coisa que não é tão legal. Mas aí a gente tem muita proposta, por exemplo, no The Coffee a gente pensou muito nisso. E por isso que eu falo muito do propósito, porque eu acho que sempre tem que dar um passinho além para conseguir trazer uma experiência completa. A gente oferece todos os tipos de leite, por exemplo, leite vegetal, e a gente dá todas as bebidas com leite, a gente também deu essa opção
de trazer sem lactose, todas as opções de pães ou panificados que a gente tem, também tem integral para quem gosta dessa opção. E eu acho que tem é muito importante isso, porque no nosso dia a gente escolhe onde passar e da forma que a gente vai estar fazendo essa nutrição constante, e eu acho importante fazer essas escolhas bem, né? E eu falei que o nosso bate-papo ia demorar 20 minutos, mas com esse café aqui eu acho que vai demorar 1 hora, porque eu vou estender o assunto aqui, hein, Jô? E a ideia é a gente bater um papo também sobre questões relacionadas à saúde, e você quer levar isso lá, né, Sim. Jô? Você sente essa necessidade, assim, com as pessoas que você conversa ao longo da sua vida, desse tipo de informação de qualidade? Você teve muitos erros, assim, por receber informações ruins? Olha, eu tenho um caso muito familiar, aliás, a gente teve um caso vou trazer já o assunto direto, de câncer de mamas, que é um pouco o que a gente quer falar pra sobre. Esse mês também. Exatamente. E a gente teve essa questão de ter esse diagnóstico dentro da família, e ninguém conseguia ter uma visibilidade real de como tratar essa pessoa que estava recebendo um diagnóstico. Nem a gente sabia o que esperar diretamente. E eu acho que isso foi um alerta de desinformação geral, tanto de homens como de mulheres dentro da nossa família. E eu fico pensando como que a gente consegue viver nossas vidas com uma coisa que hoje temos tanto acesso à informação e não conseguimos ter as palavras no momento como uma coisa tão importante, né? Uma efetividade, né? Eu sinto também um pouco isso quando... Eu sempre costumo dizer que o médico não pode perder a essência de ter os pés no chão e da humildade, porque a gente está falando de ser humano, né? Então, quando você fecha o olho e pensa no médico, né? E às vezes você abre a internet e olha aquele médico mega engomadinho, arrumadinho, como a gente está hoje para vocês, é para atingir, para que chame a atenção, para que vocês possam escutar o que a gente tem para falar. Mas, na verdade, o médico é aquele de jaleco branco segurando na tua mão e tentando passar uma calma e uma tranquilidade frente a um turbilhão de informações e de resgates, de ressignificado da vida, porque você imagina você ter um diagnóstico difícil como esse, tudo toma uma dimensão, o seu chão cai, né? O seu chão cai porque tudo redimensiona de uma outra forma. E se você tem um profissional que ele é muito objetivo, para não falar a palavra grosseira, muito objetivo na maneira como diz, que não tem a sensibilidade do tempo que aquela pessoa precisa escutar as coisas, porque às vezes naquele primeiro momento você nem precisa saber de tudo, ou às vezes você quer saber de tudo para se acalmar, né? Você precisa entender qual que é o volume de informação que você quer. Eu acho que nesse momento a gente tem que se despir e pensar nesse médico, esse médico com o esteta no pescoço, com aquele avental simples e com a mão na mão do paciente, sabe? De estar ao lado, de ser igual, né? A gente não é mais nem menos que ninguém. A gente só estudou um pouco a mais exatamente para transferir essa sabedoria para o paciente, né? E eu acho que falta isso. Eu vejo muito paciente no consultório que chega desesperado porque recebeu uma notícia dessa forma, e se ele está desesperado é porque o trabalho daquele profissional não foi bem feito. Eu falo que o bom médico, mesmo na pior notícia que você vai receber da sua vida, ele vai te transmitir uma segurança tão grande que, claro que você vai ficar triste, mas você tem o seu alicerce de segurança, e é isso que a gente quer, né? E o que eu sinto muito é isso. Eu acho que tem paciente que não quer saber de tudo, ele não tá afim de saber de tudo naquele momento, e tem paciente que ele precisa saber de tudo, nos mínimos detalhes, só que eu deixo o paciente perguntar, porque se eu começo a vomitar informação... Eu, pessoalmente, sinto que a questão dos medos também são hereditários. A gente traz esse conhecimento das doenças da forma que foram tratadas anteriormente. Com as ferramentas que tinham anteriormente para ser tratadas também. E da mesma forma que acontece com um psiquiatra, que você fala talvez com uma avó que fala, não, remédio não quero que... A mesma coisa acontece quando você escuta um diagnóstico tão forte como pode ser a palavra câncer, que as pessoas ficam totalmente, como você falou, sem chão. Então aí eu acho que a gente tem essa oportunidade de ter mais informação, de saber o que eu faço, a primeira coisa. Se você escolhe um médico que está te dando um suporte, você não sai do consultório sem saber teu próximo passo.
Exatamente. E você sabe que na rede social vizinha, uma das redes sociais vizinha da que vai o nosso essa gravação do podcast, um dos vídeos que mais viralizou foi esse. E como que eu entendo a viralização? A carência mesmo da população de assistir. Era eu falando uma das frases que eu costumo falar quando eu vejo a paciente muito desesperada. Você vem de um paradigma de que a palavra e o diagnóstico de câncer é associação com morte, né? Sim, então, assim, 100%. você recebeu essa notícia, você vai falar, tá bom, eu vou morrer, né? É isso que vem na cabeça. E aí, uma das coisas que eu falo é pra você, esse vídeo que virou nessa parte, ó, Fê, agora com outra cara, você pode virar. Pra você, o que é o câncer? Né, eu pergunto para a paciente, para você o que é o câncer? Aí ela fala, é uma coisa que eu vou morrer daqui a pouco, né? E eu falo, não, a palavra câncer, ela diz que você tem uma célula mutada, que ela tem o poder de ir para outro lugar do seu corpo, é só isso de diferença, ela tem o poder de sair de onde ela está e ir para outro lugar do seu corpo, não quer dizer que você vá morrer disso, porque a maioria dos cânceres são curáveis, a maioria são curáveis, e tem cânceres que são agressivos, enfim, tem padrões moleculares difíceis, principalmente alguns hereditários, mas a maioria são adquiridos através de algumas escolhas ruins que a gente teve na vida. E isso se perpetuou. E nesse perfil, normalmente, desse tipo de câncer, quando você faz o diagnóstico precoce, você tem cura. Então, a hora que só de falar essa frase, o negócio já muda de figura. Completamente. E bem o que você falou, a geração anterior, a gente tinha diagnósticos mais tardios, porque a gente não fazia exames de rotina. Então, quando você fazia o diagnóstico, já estava mais avançado, e o caminho, às vezes, para uma resposta ruim, ele já era, né, para um final ruim, já era meio que dito ali, né? Só que hoje a gente tem rastreamento de doenças, a gente tem boa qualidade de tratamentos, então a cura está muito mais acessível na nossa mão. E eu acho que essa é uma boa pergunta para fazer, né? O momento em que a gente fica sabendo muda também a forma em que vocês como médicos podem nos ajudar? Porque eu acho que tem muito a ver com isso. E sobre isso também essa questão da prevenção, justamente, né, de conseguir fazer esse exame anualmente, não deixar esse momento para nós mulheres, principalmente, conseguir fazer. Então, se vocês médicos ficam sabendo um diagnóstico no primeiro semestre ou depois de 2 anos, muda? Totalmente. Primeiro que os exames estão pegando muito mais cedo, o que a gente precisa ter a sabedoria de fazer os exames com o tempo certo, fazer com bons médicos. Eu falo que o médico ultrassonografista, o médico que você escolhe para fazer os exames é tão importante quanto o médico do consultório, porque a gente tem que acreditar que aquele exame, que, por exemplo, se ele me diz que não tem nada, Sim, que realmente não tem nada. Eu acabei de vir de um evento muito legal que fala de uma medicina muito moderna, com várias possibilidades de acerto. E nesse evento, tinham profissionais que trabalham em outros países, né, que trabalham ligados na Europa, no sul da África, e o que eles trouxeram para a gente é o orgulho da medicina brasileira, porque a gente trabalha muito melhor que alguns países, que a grande maioria, inclusive de países mundial, na prevenção. Então, nós médicos, a gente consegue saber aonde a doença começa, muito antes, alguns anos antes. Então, assim, isso aqui vai dar um diabetes se você não tratar. Isso aqui pode predispor você a um câncer se você não tratar. Então, se aquelas recomendações hoje, que você não está sentindo nada, forem seguidas, a gente consegue prevenir uma série de doenças. E, na verdade, isso é milenar, né? Alguns filósofos que também flertavam com a medicina antigamente já sabiam qual que era a origem das doenças. Hoje a gente só está sedimentando, né? Então, sim, muda a prevenção, muda você seguir o planejamento de saúde, promover saúde e não tratar muito a doença em si, né? Você buscar antes. E quando você tem a doença, fazer o diagnóstico com ela pequenininha, né? Que a gente fala de estadiamento precoce, não com estadiamento avançado, né? Então muda muito, João. E uma coisa que eu sempre, até trazendo um pouco isso que você comenta, sempre você pega no pé como doutora na parte da alimentação. Muito. E você fala com a gente que a questão da alimentação não tem só a ver com o corpo, com a parte estética da figura, senão tem a ver com como a gente se nutre e evita
ir degenerando o corpo de alguma forma internamente. Inflamando, né, Ju? Sim. Inflamando. E isso que você falou, achei tão bonitinho, a história de você poder tomar o café sem o açúcar, você pensar nesse cenário, né, de você consegue tomar o café sem o açúcar. Claro que esse pouquinho, né, não é uma questão, mas não é só isso que a gente toma o açúcar. E se eu começo também a exercitar o meu paladar sem isso, eu já mudo. Outra coisa, a gente sabe que o açúcar confunde questões de paladar, até mesmo para você não comer legumes, verdura, é o grande veneno da humanidade. Então esse pensamento que você traz como uma das coisas da filosofia do seu espaço, eu achei fantástico. A nossa escolha de alimentação, e hoje, mesmo que às vezes a gente faça boas escolhas, alguns alimentos são mutados. Que você falou do leite de origem vegetal, maravilhoso. Alguns alimentos são mutados, fazem com que a gente tenha alterações orgânicas que mais para frente podem nos prejudicar. Então, o difícil hoje em dia, quando você não está sentindo nada, eu fazer você acreditar que aquilo vai te fazer mal daqui a alguns anos. Então é essa conta que a gente precisa orientar as pacientes, né? Não, sim, e até vinculando um pouco como a gente se conheceu, que foi justamente também nesse momento de maternidade maravilhoso. Uma pessoa que tem ou teve câncer de mamas pode pode amamentar seu filho? Como que pode. Esse momento aí passar, porque todo mundo sabe que esse momento é tão especial para as mães. Muito. E eu sei que muitas mães que já tiveram câncer ficam com esse medo de ter filhos, até por questão de não conseguir amamentar. E você sabe, olha como a medicina, ela mudou em pouco tempo. Quando eu terminei a residência, quando eu terminei a minha especialização em mastologia, a gente tinha um preceito que não podia engravidar durante o tratamento, o pós-tratamento. A gente acreditava que a onda de hormonal da gravidez, que é uma onda hormonal gigante, que aquilo poderia prejudicar e fazer uma paciente que teve câncer voltar a ter. E isso mudou completamente. A gente está falando de muito tempo, a gente está falando de 20 anos. Então, olha como a gente tem evolução, né? E pouco tempo. Então, hoje, a gente sabe, através de trabalhos científicos e documentação, que sim, essa mulher pode engravidar e essa onda hormonal não traz prejuízo para que volte o câncer se ela teve câncer. E a amamentação, livremente. A única coisa a depender da cirurgia, se ela tem às vezes um tumor muito atrás da areola, que é onde a gente desemboca dos ductos mamários, e a cirurgia foi ali, ela não vai conseguir. Ou às vezes se ela fez um tipo de cirurgia mais ampliada, de tirar todo o tecido mamário, ela também não iria conseguir. Mas se ela fez uma cirurgia conservadora de mama, ela tem ducto mamário, ela pode amamentar perfeitamente e não vai passar câncer para a criança, ou ela, com o processo da amamentação, ela não vai voltar, não aumenta a chance da recidiva, né? Então, absolutamente. E lembrar nessa pergunta que a amamentação, para quem não teve câncer, né, aquela paciente saudável, a amamentação, ela é um fator de ajuda para que você não tenha câncer. Existem alguns fatores na vida que ajudam você a não ter, e a amamentação é uma delas, né? A amamentação te protege para que você não tenha câncer de mama. Não é o único fator, existem outros mais importantes para isso, mas ela é um dos fatores, né? Muito bom. Não, super importante. Principalmente, esse último tempo, eu venho falando muito, eu fiz 30 anos esse ano, e sempre as orientações foram para as mulheres fazer a parte da mamografia a partir dos 40, né? Isso. Mas a partir dos 30, por exemplo, até os 40, qual que seria, no meu caso, por exemplo, eu tenho muito peito e sempre teve esse medo de saber como eu poderia fazer um acompanhamento mais de perto, ou sempre teve medo porque a gente, quando as pessoas que têm peito igual que eu, bastante, fica com bastante incômodo de não conseguir sentir, ou até sentir coisas e falar assim, será que isso é natural, não é natural? Sim, os nódulos, quando palpa, né? Então, é assim, a gente só faz, antes dos 40 anos, a mamografia, quando você tem uma história familiar de câncer de mama. Aí a gente pega 10 anos antes da idade do aparecimento de câncer de mama na família. Então, você teve a mãe, por exemplo, com 45, o seu acompanhamento começa aos 35. Excelente.
Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente faz mamografia antes dos 40 é se você teve histórias de irradiação importante na sua mama. Por exemplo, tem paciente que teve linfoma, fez irradiação de tórax, né, de radioterapia, aí a gente sabe que isso pode prejudicar, então a gente faz antes. Um terceiro ponto de fazer mamografia antes é quando você tem nódulos que não são muito bem classificados no ultrassom. Então apareceu um nódulo, fiz o ultrassom, o ultrassom não deu nada. Ou o ultrassom deu uma imagem, mas o nódulo está ali, tem que fazer exame complementar, tem que fazer a mamografia. Inclusive, um dos maiores erros ao longo da minha carreira foi esse de deixar para lá, porque a paciente não tinha 40 anos, e lá na mamografia se apresentava. Uau. Porque a mamografia, ela pega a microcalcificação muito bem. 30% dos casos de cânceres se apresentam como microcalcificação. 70% como nódulo. Quando ele aparece como nódulo. Mas a gente tem uma facção importante que se apresenta como microcalcificação. E essa microcalcificação não sai no ultrassom, ela só sai na mamografia. Então, se eu for pensar só nesse dado do nódulo, eu acabo passando batido. Só que, claro, não precisa fazer aos 30, por quê? Porque nós não temos, teoricamente, motivos, a gente tem uma genética boa, a gente tem sustentação celular boa, para que você não tenha mutações e faça. A partir dos 40 o negócio começa a ficar mais diferente. E eu diria assim, para uma orientação de uma forma geral, eu acho que fazer o ultrassom bem feito, buscar porque o ultrassonografista, o bom ultrassonografista em imagem mamária, ele consegue ver muito bem essa mama. Então, aquele ultrassom que é muito rápido, aquele ultrassom, enfim, de um médico que às vezes não é tão preparado para aquilo que às vezes a gente tem, acaba passando batido situações. Então, fazer um ultrassom bem feitinho, e o autoexame, que foi o que você falou, nós temos dois tipos de tecido mamário, o fibroglandular e o adiposo. E o fibroglandular é um tecido mamário mais denso mesmo. Então, às vezes, quando a gente palpa, você pega tecido adiposo, de repente vem uma bolotinha de tecido fibroglandular e aquilo assusta. Então, quando você tem mudança de estrutura de corpo, você emagreceu muito, ou você engordou, você tem uma diferença na composição desses dois tecidos e muito provavelmente você pode sentir essa diferença na mão. Mas o fato é, sentir o nódulo, não se desespere no primeiro, porque pode ser tecido fibroglandular. Faz um ultrassom bem feito e aí ali você consegue matar a charada. Fez o ultrassom, não tem nada, mas aquilo tá me chateando, faz uma mamografia, né, para dar uma olhada, para ver se tá tudo bem. Então, ou seja, eu acho que a gente falou muito disso nesse evento, a escutativa do médico. Escutar para o meu paciente, aquilo está incomodando o paciente, né? E aquilo pode ter sentido aquilo que ela está falando. A escutativa faz parte e o médico está ao lado, estou segurando a sua mão. Vamos investigar isso até terminar? Vamos ver se isso não é nada mesmo, né? E não de uma forma rápida, tá tudo bem, acabou e assim vai. Então eu acho que isso é um carinho que tem que fazer parte da rotina com o médico, né? Sim, e voltando um pouco em trazer esse assunto importante, eu fiz uma pesquisa rápida entre meu grupo de amigas, e de 10 amigas que eu tenho, esse ano só 3 fizeram a avaliação com a ginecologista para ver se estava tudo certo. Então, você acha que essa pequena pesquisa de campo que eu fiz se repete dentro da sociedade? Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, que eu acho que o foco tem a ver com trazer essa consciência de tomar... Eu sei, é chato ter que ir no médico, quando você não tem nada, você fala assim, não tenho nada. Mas é bem isso, e é isso que a gente fala, que é esse o trabalho daqui. Que esse é o trabalho que eu acho que a gente tem que fazer quando eu vou dar aula em alguns eventos, tal, e até nesse que aconteceu. Eu começo sempre a minha aula assim, epidemiologia, que são os dados estatísticos da população. E o que a gente vê nesses dados estatísticos de pessoas que deveriam ser tratadas que não estão se tratando é assustador, é na ordem assim de 12%, 15%, não é assim que é metade, sabe assim? Sim. E aí, quando você vai ver também os motivos, né, frente a alguns trabalhos que foram feitos, o motivo é ausência de orientação correta do médico, ausência de orientação correta do paciente, inclusive na gravação anterior, que eu estava falando com a advogada, a gente falou sobre direitos da paciente com câncer, e eu falei, eu vou trazer os deveres, é dever seu procurar informação de qualidade. E a gente está aqui para isso. Então, quando eu falo para o Fer, a advogada também comentou com ele, foi a advogada ou foi a Ju que falou, continua fazendo essa informação de qualidade para paciente, que ele que é o meu canal, ele é o meu canal de comunicação.
A responsabilidade também dele levar isso para os pacientes é incrível. Quando eu penso que quando eu estou conversando e estou falando com vocês aqui, alguém eu estou pescando para falar, eu tenho que fazer meus exames. Quando eu vou em festa, eu passo em festa assim, que eu encontro, é pouco que eu vou. Quando eu vou, eu encontro pelo menos umas 4 pessoas que me param e falam, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer meu Papa Nicolau. Eu falei, que bom que eu te lembrei. Pelo menos você tem que te lembrar. E você que se vê todos os dias, às vezes. Ela olha e fala, meu Deus, a minha mamografia eu tenho que fazer. Então, que bom, se ela me olha na internet, ela tá lembrando de fazer os exames, né? Então, tem que fazer. E esse momento aqui é um momento que eu acho que faz muita diferença. Que a gente pesque meia dúzia de pessoas, a gente já tá no lucro, né? Para fazer os exames, concordo. Né? Eu, pessoalmente, como eu te falei, eu tenho feito meus exames, até porque tô com você. E você faz direito. Mas não conta só o médico, não, viu, Ju? Eu tenho pacientes que são negligentes. Que falam, que não se apresentam, mesmo tendo a mesma médica que você tem. Sim. Eu acho que você foi uma pessoa muito disciplinada. Na gravidez, a gente teve um desafio que você correspondeu à altura. Meu Deus, eu não cansei de te elogiar em toda a consulta de pré-natal, você lembra? De tudo que você fez. A gente finalizou essa gestação e esse parto, um parto que tinha, a gente não fala isso para vocês, tá? Mas tinha muito risco de prematuridade, que tinha chance de não dar bem. É claro que eu não vou te estressar com isso, porque é o seu momento, mas que talvez eu te estressasse se você não tivesse feito diretamente as coisas que deveriam ser feitas, mas a lição de casa entre o que o médico fala, a gente simplesmente fala. O que você vai fazer entre uma consulta e outra é o que faz a diferença, e você fez lindamente a sua lição de casa. E trazer essa responsabilidade, obviamente, de novo, não era gostoso estar no médico, uma vez por mês fazer um exame de sangue de novo, fazer um ultrassom, mas faz diferença se acontece. E no meu caso aconteceu, aliás, estava tudo em ordem e você tinha muitas mais ferramentas para ajudar a gente também. Mas eu acho super importante trazer essa resposta. A gente teve um sustinho, mas foi um sustinho muito pequeno perto do potencial que a gente teria. Tanto é que o final foi extremamente feliz, né? Sim, a gente teve altas em momentos mais curtos, a gente teve bebê super saudável dentro de tudo que poderia acontecer. Você viu que eu tava muito feliz. Por mais que a gente estava numa urgência no seu parto, eu tava tão tranquila que eu falei, gente, eu tô tão no lucro que poderia ter sido tão pior. Tudo. E eu acho que isso faz muito parte de todo o contexto da obra. E, na verdade, a urgência que a gente teve não teve nada a ver com o que a gente tinha, teoricamente, de risco de prematuridade. Foi uma urgência que surgiu mesmo casual, como poderia acontecer em outras coisas, né? Outros momentos. Os segredos dos médicos aqui a gente descobre. Olha lá, descobri no podcast. Mas eu trago muito isso do estressar o paciente no tempo hábil, né? Porque não dá para você... O tempo correto tem que estressar. Exatamente. E você não pode também estressar antes de acontecer, porque tá na tua mão poder evitar aquilo. E se você tá caminhando comigo, a gente evita, eu seguro a onda e você relaxa. A cabeça é tudo, inclusive na história do câncer de mama, no diagnóstico, no tratamento. É super importante. Durante o pré-natal, você estar tranquila faz muita diferença para boa saúde. Então, para que eu vou ficar? Você pode ter isso se você fizer outra coisa, você pode ter aquilo. Não, deixa eu guardar essas informações. E se eu ver que o caminho não tá muito bom, aí eu vou falar, Ju, vamos lá. Vamos fazer o negócio direito aqui, que isso aqui não tá muito bom. Exatamente. E acabo fazendo para esse lado, né? Trazendo assim, pensando um pouco você como mulher também, e não só como doutora, porque a gente te vê com esse casaquinho que você fala, esse casaquinho branco, mas... Essa montagem. Pensando um pouco assim como mulher, e você é mãe de filha, é mulher ainda, né? Você sente que temos uma responsabilidade também de repasse dessa informação para nossos filhos, de que forma, que seja forma leve, mas que faça parte de uma construção na cabeça das crianças que vêm, principalmente de meninas, e você como mãe também dá o exemplo. Aí temos aí eu queria entender como que, se você hoje está pensando nisso também, quando ajuda tanto a gente, porque eu vejo você aí salvando os mundos da gente, quem salva o seu. E aí o que acontece hoje, eu acho, a gente bate de frente com um estilo de vida apresentado para essas crianças que vai muito contra a saúde. E aí você ter o domínio disso acaba ficando difícil, e é o que eu vivo em casa. Então,
Por mais que eu não compre, eu tente orientar, eu não compre comidas que não são legais, eu tente orientar as crianças, eles vão para casa de vó, eles vão para casa de amigos, eles vão para casa, ou até mesmo na escola. Eu vejo às vezes em alguns hospitais uma dieta que não é tão correta. Aconteceu muito isso. Viveu, né? A gente viveu isso. Então assim, você viver com isso é duro, e então eu compactuo e compartilho da dificuldade de uma mulher em educar as crianças. O que me preocupa muito é a oferta de açúcares ruins, porque antes, por mais que a vovó dava o bolo, mas era um bolo batido, a gente não comia muito, porque tinha que dividir com a família como um todo, enfim, você tinha uma orientação em saúde diferente, né? E hoje não, é mais barata a comida, porque para que se venda é uma comida de qualidade inferior, e aí você tem aquela oferta de pacotes para o tempo todo. E então, a contrapartida do negócio sobre o mais saudável, né? Porque cada vez é mais caro comer bem. Uma coisa que era tão natural comer bem, agora é uma coisa de elite. Caro, né? Brincando assim, o ovo, quanto que tá custando. Uma coisa orgânica, né? Uma comida orgânica, você quer comprar uma verdura orgânica, uma leite fresca, é e muito aí, mais para essa criança, esse adolescente, você tentar introduzir essa alimentação que vem de uma alimentação de ultraprocessado, você não consegue. Aí a criança começa a passar fome, começa a ter anemia. Então eu pego no consultório e em casa tem esse problema. E aí a gente começa a entender que isso acaba, por exemplo, adiantando a menstruação de meninas, risco de câncer, dano resistência insulínica, diabetes, enfim, é horrível. E a exposição a telas, né, que por mais que você não queira, a escola também pede para que você faça trabalho no computador. Sim. Eles ficam até tarde estudando no computador, a interação entre as crianças é através de WhatsApp, então é tão difícil você limitar hoje isso, até nós, os grupos de WhatsApp, se você não vê o grupo, você não consegue pagar a camisa que o teu filho tem que estar junto com os outros, enfim. Então, é difícil. Eu tento orientar, pegar no pé do que é mais grave, porque também se você fica pegando no pé de tudo, você não é efetiva, né? Então, eu tento pegar no pé do que é mais grave para aquele momento, para aquela pessoa. Mas a gente precisava desenvolver estratégias de limitação do que pode oferecer de comida ruim, entender o que é uma comida ruim e limitação de exposição a telas. Às vezes eu oriento muito a paciente aí numa Nutri, ela, não, mas eu sei o que eu devo comer. Eu falo, às vezes o que você acha que você está comendo bom, de uma qualidade boa, não é. Não é. Então, às vezes eu peço para ir para Nutri porque por acreditar exatamente no que você está comendo é bom, e talvez, né, ela dentro do conceito dela, mas que na verdade está tudo errado. E a gente pega muitos erros, né, de você comprar também gato por lebre, comprar um alimento que você acha que é saudável e na verdade ele é horrível para a sua saúde. Então acho que todo mundo deveria ter uma correção alimentar, pelo menos um momento de passar com um bom profissional, para que você entendesse o que é saudável e o que não é saudável, né, e trazer. Pensando na linha de tempo aí da vida das pessoas, principalmente, como eu te falei, você que é mãe de menina, eu acho que tem todo esse preparo prévio, entendendo que a criança precisa ter uma boa alimentação, ensinando a ter um médico de rotina, que não tem que ter medo de ir no médico, que é necessário fazer um exame de sangue, ver como que a gente tem vitaminas, como que depois, quando entrar na adolescência, a parte de hormônios, e poderia fazer um acompanhamento. Sim. Que no futuro vai virar uma naturalidade, e cada vez essas campanhas de conscientização vai ficar menos necessárias. E o que eu ia falar é isso, eu como mãe não sou uma boa médica para os meus filhos, porque obviamente o que eu falo entra para um ouvido e sai pelo outro. Sim. Né? Então quando eu estou numa posição de autoridade, quando você leva a sua filha para o médico e você falou a vida inteira para ela que ela não pode comer aquilo, e eu chego e eu falo você não pode comer aquilo tem uma diferença brutal. Concordo. E eu chego para minha filha em casa e falo você não pode comer aquilo, ela escuta e não escuta, e quando eu levo ela na médica, a médica fala exatamente a mesma coisa, ela escuta e faz. Então já começa daí, tem que levar. O segundo ponto é você começar a desenvolver uma relação de confiança. Porque a hora que você chega com a sua filha no médico, que sua filha está passando por um problemão, por exemplo, você está com uma suspeita de uma gravidez, por exemplo, indesejada, porque ela teve lá uma relação sem proteção, que é um dos motivos que as mães trazem as filhas aqui. Ou ela já chega com uma doença pré-instalada. Ela já vai receber a minha informação mais ressabiada, porque a médica que a mãe conhece, a amiga da minha mãe, ela não está muito do meu lado, e não é esse tipo de relação que eu quero construir.
A hora que você traz a sua filha sem conflito de interesse, eu costumo dizer, você chega lá, olha, para ver se está tudo bem, eu começo uma relação de desenvolver de responsabilidade nela. Então eu tenho tempo para trabalhar a importância da saúde, a promoção. E a hora que ela tiver um problema, quando eu for falar, a palavra vai ser recebida de uma forma diferente. Então é super importante que leve, e que leve já cedo, né? O ideal que a gente fala é por volta dos 10, 11 anos, a gente já começar a desenvolver essa relação com saúde. As primeiras consultas eu até peço para vir elas sozinhas, para vir com a mãe, porque elas ficam mais amparadas, e depois de um tempo é super bonitinho, elas já entram sozinhas, porque daí elas já conseguem entender que a responsabilidade da saúde é dela, não é sua. Concordo né? plenamente. Se eu fizer alguma coisa errada, eu que vou ser prejudicada, não é a minha mamãe. Então, quando elas entram sozinhas, elas já começam a sentir um pouco do peso da responsabilidade em saúde. É tão legal ver essa construção acontecer, então ela é muito válida e necessária. Né? Essa influência dos pais na vida das crianças é muito importante, pensando na saúde e principalmente explicando para eles que a responsabilidade sempre vai ser deles. A gente pode olhar eles um pouco em casa, mas o 90% das decisões depois ficam fora dos olhos dos pais, e até justamente por isso eu acho importante nós como pais conseguir dar o melhor exemplo, porque melhor que o exemplo não tem nada. Exatamente. E eu escutei uma frase esses dias, mas eu sempre trouxe essa filosofia, na verdade ela só sedimentou. Os melhores pais, o melhor pai e a mãe é aquele que educa os filhos para se fazer desnecessários. Né? Então, quando triste, mas é real. Mas é isso, eu tô criando para a vida, né? Enquanto menos ele precisar de mim e menos sentir a minha falta, melhor vai ser o meu trabalho, né? Então, claro que o pai e a mãe é o abraço, é o amparo, é saber que você tá ali, mas a ideia é que você crie sem ele precisar lembrar de você, né? Sim, é verdade. E o papel também dos homens da casa dentro desse momento eu acho super importante também. Nunca deixar a mulher ou a filha, porque acha que é pequena ainda, se sentir constrangida para fazer uma consulta com a ginecologista, ou até para dúvidas de tudo, né? A gente está falando aí também de educação sexual, tem muitas coisas. Mama, até o papel deles no acompanhamento, como a gente começou o nosso bate-papo do câncer de mama. Sem dúvida, eu acho que eu entendi um pouco mais o posicionamento dos homens quando o meu filho começou a crescer e virar homem, né, o meu mais velho. A gente tinha muito, eu acho que quando a gente namora, eu não tive irmão homem, então eu não vivi muito esse universo do homem como um ser humano, sabe, o homem é a fortaleza, ele que segura a onda de tudo, ele é o forte, né, eu vinha muito desse conceito. E a hora que você vê que os homens também são falíveis, podem ser, que eles têm muitos medos e que, ao mesmo tempo, eles se sentem extremamente responsáveis pela família, né? Você começa a entender mais o universo masculino, que é duo, né? Que você fala isso, eu sou o responsável por isso, mas ao mesmo tempo eu tô com medo, né? De fazer, de oferecer. Muito então, eu acho que a hora isso. que conforme o meu filho mais velho foi crescendo, eu comecei a entender melhor esse cenário e comecei a me compactuar mais com a saúde deles e de ser nessa posição um pouco de mãe também, sabe? De falar, olha, eu tô aqui para te ajudar nessas dificuldades, porque não é fácil para eles, eu acho. Acho que não é fácil para o homem sair dessa posição de fragilidade, porque eles têm, mas ao mesmo tempo eles são os detentores da fortaleza da casa, sabe? É difícil, né? E eu acho que eles são preparados para isso, eles têm questões hormonais diferentes das nossas, eles são mais fortes mesmo por ordem hormonal, mais forte que eu digo de pensamento, não necessariamente de musculatura, sabe? Mas eles também têm muito medo. Quando encaram doenças ou dificuldades em relação à sua família, e principalmente em relação à filha, né? Sim. Imagina em relação à filha. Mas eles, eu acho que o que é importante para o homem é trazer o máximo de volume de informação, e eu acho que o homem, por ter um raciocínio mais prático que a mulher, né? Muito mais prático. E isso é muito fácil para situações difíceis da vida, porque às vezes a gente romantizar nesses momentos difíceis atrapalha. Sim. Então, o legal do homem é que ele fala, não, isso aqui vai ter que ser assim, isso aqui não é assim, vai tirar do jogado, e a mulher às vezes fica muito tumultuada nisso. Então, muitas vezes eu trago meio que o homem, até em pré-natal mesmo, falar, é assim, a comunicação é super diferente. Sim. E esse raciocínio da vida, da forma masculina,
é muito legal que até nós, mulheres, aprendamos com eles a serem em alguns momentos da nossa vida. A gente tem que pensar como homem em alguns momentos, pra gente não pirar com a visão, né? Então, eles são incríveis e eu acho que eles são extremamente necessários. Eu acho que a gente trouxe aqui um exemplo muito legal de como consegue ter uma conversa difícil, tomar um café, deixar isso mais leve, ter um momento para refletir, se olhar. E eu quero te agradecer por esse espaço. Eu acho que a conversa foi completa, porque a gente pegou desde o mais simples do Outubro Rosa e até lembrando todo mundo. Não precisa ser outubro para você fazer o seu exame, pode ser qualquer momento do mês. E eu até, se você me permitir, eu indico muito ela como paciente. Eu amei todas as suas consultas. Quando eu estava grávida e quando eu não estava, sempre teve muita informação, claridade, e eu sempre me fui completa e com alguma coisa nova para minha vida. Então, acho que tem a ver com isso o propósito de cada um, seja o café, seja ginecologista, ou o propósito que cada um tem aí nas suas casas. Eu acho que o importante é que façam com paixão, mas que nunca se esqueçam da saúde, que sem isso a gente não chega a nenhum lugar. E vocês puderam conhecer um pouquinho da Ju aqui nesse bate-papo, e dá para ver que esse espaço dela veio com propósito e vai ser especial, não tem como, né? Já começa daqui, desse tempinho que vocês avaliaram o quanto essa mulher é incrível. Obrigada, Ju, pelo convite, por estar aqui. E eu tenho certeza que isso vai abrir a cabeça de muitas mulheres. Com certeza. A gente conta com a informação que a gente deu, vocês vão levar para o coração e vão ir atrás de fazer e vamos marcar os exames. Com certeza. Vamos marcar mais. A gente adorou.